Glória a Deus, pode tomar seu lugar. Hoje, mais ou menos umas 7 horas da noite, eu estava em casa me preparando para sair e Alice perguntou: onde você vai, papai? Eu falei: vou na igreja. E aí ela disse: eu vou com você. Ela não pediu, ela disse: eu vou com você. Aí eu disse: filha, não vai dar. Eu sei que se você for só você sozinha comigo, você não vai querer ir para a salinha e eu não vou poder ficar cuidando de você lá embaixo. Aí ela começou a chorar copiosamente, assim, um pranto daqueles que ela sabe fazer bem. E o Espírito Santo me levou a 40 anos atrás, quando eu tinha também aproximadamente 6 anos, 7 anos, e me fez relembrar várias e várias situações exatamente iguais a que eu estava vivendo naquele momento, porém eu no papel dela e meu pai no papel no meu papel. E o Espírito Santo falou claramente aos meus ouvidos que se o meu pai não tivesse me carregado em tantas viagens, em tantas saídas de casa para pregar o Evangelho, talvez hoje eu não estaria tendo a oportunidade de estar saindo de casa para pregar o Evangelho. Então, muito constrangido, eu falei para ela: tá bom, filha, vamos juntos. Então, por que eu estou contando isso aqui? Porque eu quero pedir a sua compreensão, que eu vou ter que segurar ela aqui junto comigo, porque ali sozinha ela não vai ficar. Ela tem uma rigidez cognitiva bem parecida com a minha. Então, eu louvo a Deus pela vida dela e espero que essa semente, que é a semente da palavra de Deus, também penetre no coração dela e gere os frutos que gerou no meu coração. Amém? Posso ter a sua compreensão nesse sentido? Então vamos orar. Pai querido, obrigado. Nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos ter acesso à sua palavra e podermos compreender os teus pensamentos a respeito de tudo aquilo que nós devemos e podemos viver no Senhor. Que o seu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco nessa noite, Pai. Nossos corações estão abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Se você puder, eu quero te convidar a já abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Nessa época de final de ano é uma época de reflexão. Não sei se para você é assim, mas para mim normalmente é uma época de muita reflexão. E uma das coisas que tem me tomado grande parte dos meus pensamentos nos últimos dias é o fato de eu estar vivendo por algumas provas, algumas tribulações. E aí eu começo a refletir sobre isso e começo a indagar o Senhor a respeito disso. Peço oração no GA, peço conselhos para o pastor Jefferson, converso com minha esposa, volto para Deus e derramo as minhas lágrimas e converso com Ele a respeito. E por conta dessas algumas situações que eu tenho vivido, nesse sentido de prova mesmo, de estar tendo a minha fé colocada à prova, eu tenho ouvido Deus falar comigo há algum tempo a respeito de tudo que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite. E essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, ela tem sido gerada durante meses, durante tempos com Deus, durante mensagens que eu tenho ouvido aqui na igreja, Deus falando diretamente ao meu coração, durante tempo
de louvor, tempo de adoração, durante alguns compartilhar no GEAS, ouvindo alguns testemunhos, enfim, isso aqui é um compilado do que Deus tem falado comigo nos últimos tempos. É um pequeníssimo resumo daquilo que Deus tem falado comigo, e Deus tocou no meu coração para eu compartilhar isso com você, porque é possível que talvez você esteja vivendo assim como eu, em alguns momentos. Eu tenho vivido. É possível que essa palavra que Deus colocou no meu coração sirva para você nessa noite. Talvez você tenha vivido cansado. Quando nós falamos de cansaço e quando nós estamos chegando no final de um ano como esse, o primeiro cansaço que nos vem à mente é o cansaço físico. Ou talvez aquele cansaço mental que a gente dorme e levanta se sentindo do mesmo jeito em que foi dormir, ou às vezes até pior. Mas o cansaço ao qual eu quero me referir com você aqui nessa noite, não é esse cansaço que simplesmente um tempo de férias vai consertar, ou um tempo de pescaria, né, Otoniel, vai consertar. Não, é um cansaço que ele é provocado por feridas. É um cansaço que é provocado por situações em que acontecem nas nossas vidas. É o cansaço que é provocado por algumas até mentiras de Satanás que atacam a nossa mente e que por alguns momentos, em alguns instantes, ele consegue atingir de cheio as verdades que Deus tem para nós. Então, não é o cansaço que um simples tempo sozinho ou um tempo em família vai fazer com que mude a situação. A palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus se importa com o nosso cansaço. E o que eu venho te dizer nessa noite é: Deus se importa com o seu cansaço. Então, o título dessa mensagem é Descanse. Descanse. Você pode fechar os seus olhos por um instante e dizer para você mesmo: descanse. Diga para você mesmo: descanse. Amém. Pode abrir seus olhos. Isaías capítulo 58, versículos 11 e 12 diz o seguinte: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se nós prestarmos atenção nessa profecia que Deus incumbiu a Isaías entregar para Israel, nós podemos perceber claramente que existe um movimento de Deus em relação àquilo que nos mantém afligidos, aquilo que nos mantém atribulados. Qual é esse momento? Qual é esse movimento? Se nós descansamos em Deus, se nós colocamos a nossa confiança nele, Ele promete que vai, primeiro,
reparar tudo aquilo que está quebrado. Assim que nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele promete que vai reparar tudo aquilo que foi danificado pelas circunstâncias da vida. E não somente reparar, Ele não somente vai fechar os buracos, mas Ele também nos promete que vai reconstruir os muros. Então, há um movimento claro de Deus, há uma promessa clara de Deus, e eu quero que você me acompanhe em alguns textos bíblicos, para que nós entendamos esses movimentos, e saiamos daqui nessa noite com essa confiança restaurada. Porque é somente através dessa confiança em Deus que nós vamos experimentar esse favor de Deus em relação a todas essas situações que nos impedem de descansar. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o descanso, ele é uma pessoa e não um momento. E ele começa desde a criação do mundo, lá em Gênesis, lá no começo. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Diga assim comigo: descansou de toda a sua obra. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele, de novo, descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando a gente lê esse versículo, principalmente se você for assim como eu, talvez você possa se indagar: Deus estava cansado? Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Deus não é como você e eu. Deus não precisava descansar. Porém, nós temos esse relato e nós temos o entendimento de que Ele somente fez isso para nos deixar um ensinamento muito valioso. Ele fez isso para nos deixar um ensinamento de que a vida só acontece, só floresce, só começa a realmente brotar e vermos os seus frutos quando a nossa alma repousa nele. Quando nós conseguimos descansar em Deus. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que esse descanso no sétimo dia, no sábado, ele é simplesmente uma sombra daquilo que Deus queria nos ensinar. Ele é simplesmente uma alegoria daquilo que Deus queria nos mostrar através do relato da criação. E lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 11, nós vamos ler o quê? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O escritor aos Hebreus vem falando do povo de Israel, ele vem falando dos patriarcas, e quando ele chega aqui nesse versículo, no versículo 11, ele cita o descanso como algo que nós devemos seguir. Porém, há algo que talvez eu e você não esperávamos, porque ele deixa muito claro que para que nós consigamos entrar nesse descanso, nós vamos precisar nos esforçar. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Por que que o escritor diz esforcemo-nos? Porque esse lugar de confiança
é um lugar que requer muito esforço. Principalmente porque o ser humano, desde a criação, nitidamente, é muito claro que o ser humano tem um grande problema para abrir mão do controle. Se você prestar bem atenção, o que fez com que Eva pecasse foi uma mentira de Satanás, dizendo que se ela comesse do fruto, ela conseguiria conquistar o controle da sua vida. Como que ele fez isso? Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Foi isso que chamou a atenção de Eva e fez com que ela, junto com Adão, causasse tanto estrago na humanidade. A necessidade de ter o controle da própria vida. Nós sempre ouvimos o pastor Jefferson dizendo, ouvimos inclusive nesse final de semana, ninguém ensina uma criança a ser egoísta, a querer tudo para ela, a dizer que aquele lugar é dela, que aquele brinquedo é dela. Por quê? Porque o ser humano já nasce olhando para o próprio umbigo como se fosse a melhor coisa do mundo e a única coisa importante. Então nós, naturalmente, temos dificuldade de abrir mão do controle na nossa vida. E confiar em Deus significa 100% abrir mão do controle. Significa dizer, Deus, eu confio que a minha vida está sendo cuidada, dirigida, guiada, direcionada pelo Seu Espírito Santo. Então, a gente tem problema em abrir mão do controle. Desejar exige, descansar exige que nós digamos para nós mesmos que tudo está sob o controle de Deus. Não uma falsa promessa para nós mesmos de que tudo está resolvido, de que tudo está bem. Sabe, como eu disse, eu tenho uma rigidez cognitiva assim, então dificilmente você vai me ver perguntando para você se está tudo bem, porque você vai falar está tudo bem e eu não vou acreditar. Eu espero que você conte para mim como é que está a sua vida, se eu pergunto para você se está tudo bem. E isso não vai acontecer. Então eu chego para você e, é ou não é, Rodrigo? E aí? Eu fico aí. Por quê? Porque a tendência nossa, educadamente, é o quê? Se alguém chega e pergunta, aí, tudo bem? Você responde, tudo bem. E se eu perguntasse um por um aqui, e aí, tudo bem? A sua resposta sincera, sem cera, sem maquiagem, sem rodeios, seria tudo bem? Dificilmente estaria 100% bem. Então, confiar em Deus é entregar a Ele o controle da nossa vida, mesmo que não esteja ainda tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem. Porque quando Deus está no controle, mesmo que não esteja tudo bem, a nossa alma encontra descanso. E é esse caminho de descanso que Deus quer trazer para nós nessa noite. Veja, quando a gente não entra nesse descanso, a nossa alma fica desfalecida. O escritor dos Provérbios diz que o rosto, que a alegria, formoseia o rosto.
Alegria do coração, é por isso que eu tenho uma Bíblia ambulante aqui junto comigo, eu contratei ele para vir hoje. Alegria do rosto formoseia o coração. Só que o contrário também é verdadeiro. Porque quando o coração está triste, quando o coração está abalado, o rosto também reflete isso. Quando a nossa alma está aflita, o nosso rosto transmite essa aflição. Filha, eu preciso sentadinha aqui quietinha. E o nosso espírito se mostra desanimado. As nossas decisões parece que elas estão emaranhadas. A gente não consegue concatenar uma coisa com a outra e parece que se torna uma bola de neve. Por quê? Porque lá dentro está tudo obscuro. Não é à toa que de vez em quando eu sou abordado, entro na sala do pastor Jefferson todo, faceiro, achando que meu rosto está normal, preciso lá resolver uma situação. Paulinho, está tudo bem? Eita, essa pergunta é difícil. É ou não, Antoniel? Por quê? Porque a gente tem medo de abrir mão do controle. E aí nessa hora, Deus usa alguém para ouvir como está o seu coração. Por quê? Porque um coração aflito, ele também é refletido no nosso rosto. Porém, a gente precisa sair daqui dessa noite entendendo que o descanso de Deus, ele é para mim e ele é para você. Mesmo que a gente não esteja entendendo a situação. Mesmo que a gente não esteja entendendo de onde virá a solução, para nós, para mim e para você, há descanso em Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, esse capítulo é um texto áureo, assim, da Bíblia. Mas o primeiro versículo diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a fé é uma porta para o descanso. Por quê? Porque a fé vem antes da solução. A fé vem antes da solução. A fé nos permite dizer, mesmo que eu não esteja enxergando a solução, eu creio que ela virá. Por quê? Porque eu consigo, através da fé, descansar em Deus. Porém, como eu disse, o inimigo ele tenta injetar na nossa alma doses enormes de inquietação e tenta dizer para a nossa alma, viu, não adianta ficar tranquilo, porque de onde que vai vir a solução? De onde vem a resolução desse problema? Como você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer que de uma hora para outra vai ficar realmente tudo bem? É nessa hora que nós devemos nos lembrar do salmista. Olha o que diz o Salmo 42, versículo 11. Esse texto eu ouvi a minha mãe dizer de cor. Ele é gravado no meu coração. Olha só o que diz. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é
o meu Senhor e o meu Deus. Se nós seguirmos o exemplo do salmista, nós vamos aprender que haverá momentos em que nós vamos ter que pegar a nossa alma e dar um chacoalhão nela. E cantar a música. Porque te abates, ó minha alma. Você sabe essa? Nós vamos ter que olhar para a nossa alma, olhar lá no nosso íntimo e dar um chacoalhão nela e dizer, viu, volte, ei, acorda para a vida. Volte, descansa no seu Deus. Não fique assim, não se aflija minha alma. O Senhor é a nossa esperança, nele devemos colocar a nossa esperança. Quando a fé entra, nós podemos entender que o descanso volta. Quando a fé começa a ser colocada em ação, a gente pode entender que a esperança, se você entender a esperança como algo pessoal, ela se levanta. Quando a fé entra em ação, o descanso começa a reinar no nosso coração. E nós estamos falando aqui de coração, de alma. Por quê? Porque precisa ficar muito bem entendido que o descanso que cura é um descanso que ele começa a reparar lá no íntimo, lá dentro, lá no nosso interior. E quando nós falamos de reparação, eu disse no início que, às vezes, não é somente uma circunstância que faz com que a gente não esteja vivendo esse descanso. Às vezes são feridas. Às vezes foram problemas que aconteceram lá atrás. E a nossa alma está precisando de cura, está precisando de um tratamento, está precisando de uma cirurgia, está precisando de uma asepsia. Nesse momento nós podemos e devemos entender que esse descanso em Deus, ele também traz cura. Olha o que diz o salmista no Salmo 23. Você deve saber de cor. Salmista. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, se você conseguisse imaginar esse cenário, pastos verdejantes, águas tranquilas, é ou não é um lugar de descanso? É ou não é? Imagina, aquela chácara que você sonha ter. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso não só nos traz descanso, mas olha o que o salmista diz: restaura-me o vigor. Ou seja, isso vai me trazer um novo ânimo, isso vai me trazer uma tranquilidade, uma força que não vem de mim mesmo, que não há como eu simplesmente tirar isso das minhas próprias atitudes, que não sejam descansar no Senhor, colocar nele a minha confiança, colocar nele a minha esperança.
Não há como. É algo milagroso. É por isso que precisa de fé. É por isso que eu tenho a ousadia de afirmar nessa noite que a fé é uma porta para esse descanso. Porque exige fé. A alma só é restaurada quando ela encontra repouso, descanso em Deus. Eu quero aprofundar um pouquinho mais isso aqui, indo junto com você, voltando com você para o capítulo 58 de Isaías, alguns versículos anteriores. Olha o que diz o versículo 6 em diante. Não é este o jejum que escolhi. Não é este o jejum que eu escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não se esconder da carne do seu semelhante? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua justiça irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O profeta Isaías vem chamando a atenção do povo de Israel para o fato de que eles estavam sendo religiosos demais. Eles estavam trazendo para si situações e que não precisava naquele momento. Olha só, se tem uma coisa que Deus tem me ensinado nos últimos tempos, é a entender e a praticar o jejum bíblico. Porque eu tenho entendido e tem sido fundamental na minha vida espiritual, entender essa disciplina espiritual. O jejum bíblico. Mas veja, Deus vem falar com o povo de Israel, de certa forma, puxar a orelha mesmo do povo de Israel, que eles estavam fazendo coisas desnecessárias para aquele momento, que naquele momento o que eles precisavam para ter a sua luz irrompendo como a alvorada, para ter a sua cura surgindo, para ver a sua justiça indo adiante deles, para ver a glória do Senhor na sua retaguarda, o que eles precisavam era abrir mão de algumas coisas que não estava fazendo bem para eles. Muitas das vezes nós achamos que o que nós precisamos é mais, e mais, e mais, e mais. Na verdade, o que Deus está dizendo através desta profecia é que muitas vezes para Deus o menos é mais. O olhar para o outro, o tirar o olhar do seu próprio interesse, do seu próprio egoísmo, é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente olhe, tire o olhar fixo, o foco da nossa situação, da nossa pessoa, da nossa circunstância, e olhemos para o nosso redor e vejamos que a nosso redor existe muito mais necessidade do que aquilo que nós achamos que nós precisamos. O que o Espírito Santo está falando nessa noite, para mim e para você, é que para a gente entrar nesse descanso, para a gente conseguir conquistar essa vida de confiança plena no Senhor, muitas vezes nós vamos precisar tirar o foco da situação em que nós estamos vivendo e olharmos para a situação que está acontecendo ao nosso redor.
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo, partilhar a nossa comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontramos. É isso que Deus quer. Isaías vem claramente dizer ao povo de Israel: tira o olhar de você mesmo. Amplia esse olhar. E eu vou te mostrar o quanto eu posso ser Deus através de você. Sendo provedor na sua vida, eu vou conseguir atingir outras vidas. Quando você realmente conseguir descansar em mim, através daquilo que eu vou e posso fazer em você, vidas serão abençoadas, o faminto será alimentado, correntes de injustiça serão quebradas. Algumas cicatrizes só são fechadas quando nós entendemos que nós precisamos tirar o foco dessa ferida e olhar para aquilo que Deus quer fazer, não somente em nós, mas através de nós. Às vezes, para reconstruir, para curar, para cicatrizar, Deus precisa remover aquilo que está fazendo com que essas feridas não se fechem. E às vezes, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, assim como Ele estava olhando para o povo de Israel nesse momento, ao trazer essa palavra através de Isaías, e dizendo para nós: eu tenho uma saída para você, eu tenho um caminho, basta que você preste atenção naquilo que realmente eu entendo e quero que você preste atenção. Em último lugar, eu quero compartilhar com você que Deus reconstrói de dentro para fora. Depois que Cristo repara, ou seja, ele cura as feridas, a Bíblia nos leva, nos encaminha para um último movimento, que é o movimento do quê? Da reconstrução. Como eu disse no começo, o descanso leva à cura, ao reparo. E esse reparo leva à reconstrução. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 16, 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu gostaria de pedir para a banda já subir. Olha o que o apóstolo Paulo afirma: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses
sofrimentos leves e momentâneos. Preste atenção. Por mais que exteriormente não esteja tudo bem, Deus começa a reparação de dentro para fora. Quando a Bíblia nos afirma que a alegria do Senhor é a nossa força, eu olho para a pastora Claudinha e eu me lembro desse versículo sempre, porque ela está sempre sorrindo, é ou não é? Aquele sorriso dela demonstra esse versículo. É como se ela estivesse nos dizendo o tempo todo, essa força é por conta da alegria do Senhor, e ela vem de dentro. E perceba, eu já estive com a pastora em momentos de extrema tristeza, mas eu nunca vi ela fraca. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E perceba, essa alegria não é um sentimento, é uma decisão. Qual é a decisão? De acreditar que no Senhor nós encontramos descanso para a nossa alma. E o apóstolo vai dizer, por mais que por fora esteja tudo errado, por mais que estejamos abatidos, por mais que o sofrimento esteja estampado na nossa vida, por dentro há algo sendo reconstruído e restaurado milagrosamente através da fé, porque nós não confiamos em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Essa fé é o que nos faz prosseguir. Essa fé é o que nos faz acreditar nas palavras de Jesus em Mateus 11:28, que quando diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Nessa noite Deus está dizendo para você, confie naquele que pode tudo. Confie, espera no Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Você é uma pessoa que está ouvindo mensagens dia após dia de como agradar a Deus, de como ser igreja, de como ser uma igreja viva, de como ser alguém que realmente caminha nos caminhos do Senhor de uma forma reta, de uma forma que lhe agrade. Nessa noite, o Espírito Santo vem dizer para você, sem fé você não vai conseguir trilhar esse caminho. E uma das provas de que a fé está sendo ativa na sua vida é que eu e você conseguimos descansar no Senhor, porque a fé abre portas para esse descanso. A fé abre portas para o sobrenatural. A fé abre portas para o agir de Deus. A fé abre portas para aquilo que aos nossos olhos parece impossível. A fé abre portas para aquilo que somente Ele pode fazer. A fé nos faz andar um nível a mais na nossa caminhada com Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. E aí onde você está, eu quero te encorajar nesse momento, colocar diante do Senhor aquela situação ou aquelas situações que tem feito que você tenha dificuldade de entrar no descanso do Senhor. Como eu disse, o descanso não é um momento, o descanso é o próprio Cristo. Quando Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, quando Ele é o nosso pastor, esse refúgio tem que ser vivido na prática. Quando Ele é o nosso Senhor, quando é Ele quem nos guia, Ele vai nos levar pela fé
para esses pastos verdejantes, para essas águas tranquilas, para esse lugar de descanso. E Ele vai trazer cura para a nossa alma, Ele vai trazer refrigério para a nossa alma. E a bondade dEle e a fidelidade dEle vai ir na nossa retaguarda, nos perseguindo todos os dias das nossas vidas. E nós habitaremos na sua presença, na sua casa, o tempo todo, sabendo que não é pelas nossas forças, não é pelo quanto nós somos fortes, eficazes, mas é pelo seu poder, é pelo seu amor e é pela sua graça que nós nos mantemos firmes e descansando. Que os nossos corações nessa noite possam sair daqui cheios dessa confiança, dessa certeza de que nele, somente nele, nós encontramos verdadeiro abrigo, verdadeiro refúgio e verdadeiro descanso. Amém.